E aí, galera, vamos que vamos. Em momento de pandemia, coronavírus, né? A gente vai ter que estar à distância aí, mas continuando trabalhando história no dia a dia. Vamos lá, vamos começar de novo. É uma revisão desse tempo que a gente está parado. Vamos para o momento em que o Império, infelizmente, vai em queda, né? O Dom Pedro, o imperador, tinha um apreço da população brasileira, tinha um apreço dos pensadores da época, tinha apreço até de política, até desses grupos aqui que vão participar das questões da queda dele. Alguns grupos até eram ligados ao imperador, alguns tinham simpatia por ele, mas diante das questões que vão acontecendo, né, os grupos vão se irritando, entrando em conflito de interesses com o imperador, até que acontece de fato o fim do Império Brasileiro, o fim da história de Dom Pedro II como o nosso monarca. E aí a gente vai entender primeiro aqui as questões que vão acontecer essa crise. A primeira questão, ligada à questão republicana, era aquela história, aquela ideia de América para os americanos. Alguns grupos desde 1860 começavam a se movimentar, né, num ideal republicano. Diziam que todos os países ao redor dos seus vizinhos eram repúblicas, né, inclusive o primo rico mais poderoso, que era os Estados Unidos. E aí a ideia era o quê? Que a monarquia simbolizava um atraso e a república um avanço, né, de democracia. Então, com essa construção dessa ideia, começou a formação de partidos como o Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, e até um manifesto republicano foi decretado no Brasil. E o imperador, um homem de ideias, democrático, avançado para sua época, permitiu toda essa liberdade de expressão. Alguns historiadores até falam que alguns republicanos esperavam o imperador sair do poder com o falecimento dele, para aí sim decretar uma república no Brasil, porque tinha uma certa simpatia pelo imperador Dom Pedro II. Uma questão complicada desse grupo republicano é a questão da limpeza étnica, da imigração, né? Eles, grande parte, eram de São Paulo, principalmente do Oeste Paulista, onde o café era agora o gestor econômico do país, onde estava a maior produção de café era o Oeste Paulista, já não era mais no Vale do Paraíba. E aí o que acontece? Essa região vai ser praticada também uma limpeza étnica, em que você vai começar a retirar os grupos negros, né, e começar a trabalhar com a imigração nos cafezais. E aí vai ser a vinda de muitos italianos, alemães, até asiáticos, mas principalmente os brancos europeus, porque se existia uma ideia muito difundida na Europa do darwinismo social, em que o branco era mais forte, mais superior, e isso, né, ele tinha o papel de trazer progresso aos locais mais atrasados. E esse negro, que considerava o lado mais inferior, ele tinha que ser retirado da sociedade para que a sociedade alcançasse sucesso, né? Isso vai acontecer só no Brasil, vai acontecer em toda a América, né? A gente vê as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, no Sul, e a gente vai ver na América Latina mesmo, muitos países que havia um grande contingente de negros e que você vai ter uma diminuição drástica. A segunda questão é a questão militar, em que a gente tem dois grupos. Um grupo liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que era um grupo da antiga, um grupo que eram militares de guerra, né? O Marechal Deodoro da Fonseca era amigo pessoal do imperador, mas ele vai ter dois problemas com o imperador. Um é que eles queriam mais espaço desde a vitória na Guerra do Paraguai. E a outra questão era a insatisfação com algumas mudanças, né, na cadeira do Ministério das Forças Armadas. E um desafeto de Marechal Deodoro da Fonseca convidado a assumir essa cadeira. O outro grupo militar era o grupo dos oficiais mais jovens, liderados da academia, liderados por um pensador, por um professor chamado Benjamin Constant, que era um progressista, um positivista, e dizia que a monarquia era um símbolo de atraso do Brasil. A terceira questão é a questão internacional, a questão Christie, a questão do navio que, né, afundou ali na região sul do Brasil e que ele foi saqueado antes de se afundar, e o governo britânico exigiu, né, mandou a conta para o imperador pagar e ele não quis pagar. Isso foi ao Tribunal Internacional, o Brasil teve ganho de causa,
mas compensação o imperador se sentiu isolado internacionalmente, até porque brigou com a Inglaterra, que era a grande mediadora da época. O quarto caso, a questão religiosa, a questão da maçonaria, em que o imperador, com relações muito fortes com a maçonaria, ele vai de contra uma ordenança do Vaticano e da expulsão de padres que eram ligados à maçonaria. Ele prende até 2 bispos, depois acaba soltando, mas ele impõe a sua decisão, né? Os padres maçons continuam dentro da igreja, mas cria-se um certo atrito, por mais que o Brasil ainda seja um país católico. A outra questão é a questão abolicionista. E essa questão é uma condição porque o imperador ele já tinha, durante quase todo o tempo do seu império, ele tinha uma relação muito boa com os senhores de escravos, né? Por isso que a gente vê até, por mais que ele pensasse de uma forma mais liberal, você vai ver a dificuldade dele trabalhar com a questão da liberdade. Mas depois que a sua filha assina a Lei Áurea, né? Tem até a palavra de um senador que diz que ali ela tá ceifando a coroa do pai, e fato, isso acontece logo após, né? Esses grupos, principalmente do Vale do Paraíba no sul fluminense, que eram ligados ao imperador, eles vão se afastar porque eles esperavam que o imperador desse uma indenização, que não aconteceu, e aí eles começam também a se formar num grupo de oposição à figura do imperador. E com esses grupos aí, o que acontece? No dia 15 de novembro de 1889, proclamação da República, né? A ação acontece com a população, como diz o historiador José Murilo de Carvalho, como bestializada. A população não tem noção do que está acontecendo. Ela é colocada por canto pelas próprias oligarquias, as oligarquias que tomam, né, a direção, a liderança dessa situação, porque é eles que querem tomar o poder, né? E aí vai se começar um período conhecido como República Velha, em que a gente vai falar no próximo vídeo da República das Espadas. Valeu, até a próxima, um abraço.